Bom, eu vou estar aqui ensinando como que utiliza o plugin do PicPay no Bubble. É, Aqui na página inicial, né, eu já criei aqui os campos, né, que é necessário para enviar essa solicitação de pagamento. E a gente vai aqui criar essa solicitação, né? Só que primeiro você precisa adicionar aqui o plugin, né, do PicPay. Você vai vir aqui em adicionar plugins e vai pesquisar e adicionar ao seu aplicativo, né? Então, após adicionado, você vai vir aqui, né? Eu criei aqui um botão para fazer a solicitação. E aqui você vai clicar, você vai digitar PicPay e ele vai te dar duas opções, né? Uma de consultar status de pagamento e uma outra de criar solicitação de pagamento. Então, vou vir aqui em criar solicitação, que é o caso que a gente vai fazer agora. É, Aqui está os campos necessários, né, para criar essa solicitação de pagamentos. Todos os campos são obrigatórios, precisam ter. O primeiro aqui é o XPicPay Token, é um token que o PicPay ele te dá, né? Você vai abrir sua conta no PicPay e-commerce e aí você vai na aba integrações e você vai pegar esse token lá, né? Eu vou abrir aqui, então eu estou aqui no PicPay e-commerce, no meu painel, e aí eu vou vir aqui em integração, gerar token, se no caso o de vocês não tiverem, aqui você vai gerar o token. No caso, eu já tinha gerado antes. Eu vou vir aqui copiar esse token aqui e vou colocar ele aqui no meu primeiro item, né? O ID será o ID do produto, né? Isso aí já fica a critério da sua configuração da sua loja, do seu aplicativo. Eu vou colocar aqui para gerar um, um ID automático de 8 caracteres, né? Do tipo número. O valor, o valor vai ser o input valor que eu coloquei lá na tela, né? Então vai ser input valor. O nome vai ser do input nome. O sobrenome vai ser do input sobrenome. O CPF vai ser do input CPF, que está lá também. O e-mail eu coloquei lá, mas você pode utilizar o current use e-mail, né? Que aí será o e-mail do usuário atual. Mas como eu coloquei lá, eu vou deixar o que eu coloquei lá para me digitar, né? Input e-mail, telefone vai ser o input telefone, né? Esses dois últimos itens aqui, eles são importantes, né? Principalmente esse callback URL, que é a URL para a qual o PicPay deve enviar a notificação do status do pagamento. Se ele foi pago, se ele foi cancelado, se ele foi expirado, se ele só foi criado, né? Que é para onde ele deve notificar, né? Então, assim, é a parte mais importante é essa, né? Porque aí o seu aplicativo, o seu site, ele vai ficar sabendo de como que está o status do pagamento. E aí, se foi pago, aí você pode disponibilizar o produto, né, para o usuário, ou se for adicionar crédito, aí você pode adicionar o crédito, né, lá para o usuário. Esse aqui eu vou ensinar como é que a gente faz. E esse URL de redirecionamento é para qual link o PicPay deve redirecionar o usuário após ele pagar, né? Então, né, alguns sites aí você preenche lá os dados, você efetua o pagamento e depois ele te encaminha para uma outra URL informando que o pagamento foi pago, que o código do seu pedido é tal. Então, é essa URL de redirecionamento. No caso aqui, como eu não criei essa tela, né, de redirecionamento informando que foi concluído com sucesso, nada, é só para mostrar mesmo a funcionalidade e a configuração do plugin, eu vou redirecionar o usuário para a mesma tela, né? De solicitação de pagamento, que no caso será essa tela aqui, né? Então, após o pagamento, ele vai retornar para essa mesma tela aqui. Eu vou pegar esse link, a URL, e vou colar aqui, tá? Então, peguei aqui a URL lá, a URL tem que estar entre aspas, tá? Tanto a URL de redirecionamento como a de callback URL. Essa callback URL, né? Onde que você vai pegar essa URL? Essa tem que ser a URL das endpoint, né? API, né? Endpoint ou back-end workflow. E onde que você pega essa URL? Se você vir aqui, você pode ver que aqui para mim não aparece, né? Back-end workflows, né? Como é que eu ativo? Eu vou vir aqui em settings,
vou vir aqui em API e vou habilitar aqui a primeira opção, né? Enable Workflow API and Backend Workflows. Aqui, ele ativou essa Backend Workflows, tá? E aqui para mim, eu já posso criar uma nova endpoint. Então, eu vou clicar aqui, vou vir aqui em New API Endpoint. Aqui ele me pede, né, o nome dessa endpoint, aqui pode ser qualquer nome, tá? Eu vou colocar notificação PicPay, só para identificação. Você vai habilitar esses dois primeiros itens. Aqui você vai colocar Detect Request Data e você vai clicar aqui em Detect Request Data. Você vai copiar esse link, né? Copiou o link, volta lá no seu workflow, tá? E aí você vai colar ele aqui entre aspas, tá? Aí não copiou, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui que ele não tinha copiado. Vamos ver agora. Agora copiou. Então aqui, esse aqui é o URL para qual o PicPay deverá notificar o meu aplicativo, né? Então aqui ele tem aqui o meu link, né, do aplicativo, o nome da minha, tá aqui, né, o nome da minha endpoint, notificação PicPay, foi o nome que eu configurei lá, né? Tá aqui, notificação PicPay. E ele tem barra initialize, né? Esse initialize, ele é somente para a primeira execução, tá? Primeira execução, depois que ele executar e você configurar, você tem que retirar esse initialize aqui do início, tá bom? Eu não vou fazer essa configuração agora. Vou fazer uma solicitação de pagamento para a gente ver como que se comporta essas informações aqui e depois eu configuro e a gente vai mostrar. Então, aqui após criar nessa solicitação de pagamento, eu vou criar um novo item no banco de dados. Eu criei aqui uma tabela no banco de dados com os campos de ID, nome, status e valor. Esse ID vai ser o ID da transação, tá? O ID que que eu coloquei aqui para gerar automático, né? Esse vai ser o ID. Por quê? Porque quando ele grava esse ID no banco de dados e o PicPay notificar o meu endpoint aqui, ele tem que buscar por alguma informação no banco de dados para ele atualizar aquela linha, né? Aquela informação. Então o ID é o melhor, porque o ID vai ser um código único. Então ele vai buscar pelo ID, vai identificar e vai alterar o status para pago, e aí ele vai dar procedimento conforme o que você configurar no seu aplicativo. Então eu vou criar um novo item no banco de dados, né? Criar um novo item de PicPay. Eu vou colocar o ID. O ID vai ser o resultado da minha primeira solicitação. Você pode ver aqui que ele me retorna o Reference ID, né? Que, ou seja, é o ID de referência da minha transação. O nome vai ser o meu próprio input nome, né? O status ele não vai me retornar status ainda, né? Então ele não me retorna status ainda. Esse status aqui eu vou deixar como criado, só para a gente saber que foi criada a solicitação, mas ainda não foi pago, né? E o valor vai ser input valor, tá? Após isso, eu vou redirecionar o usuário para o link de pagamento. Não que seja necessário, tá? Isso não é necessário, eu coloco só para a gente saber o fluxo e aqui ele redireciona o usuário para o link de pagamento. Mas quando você já cria essa solicitação, no aplicativo do celular do PicPay, ele já surge uma notificação lá informando para finalizar a compra. Isso eu vou mostrar para vocês, né? Então aqui eu vou inserir o resultado da primeira solicitação, né? Então aqui o que vai ser o resultado? Eu vou pegar aqui o segundo item, que é o URL de pagamento. Então, ele cria uma solicitação, ele envia as informações para o PicPay, cria um item no banco de dados e depois ele envia o usuário para o link de pagamento. Vou fazer um teste aqui de pagamento para a gente ver. Eu vou mostrar no celular como que ele vai aparecer essa informação aqui, né? Então aqui, eu vou vir aqui, né? Colocar minhas informações para ele gerar essa solicitação de pagamento e vou compartilhar a tela do celular para a gente conseguir acompanhar. Eu vou colocar aqui um valor de 50 centavos e vou colocar aqui solicitação de pagamento. Então aqui, ó, essa é a parte que ele me encaminha para
a URL de pagamento, tá? Se eu não tivesse colocado aquela opção de ele encaminhar, ele ia permanecer na mesma tela do formulário e depois eu poderia vir aqui e efetuar o pagamento, tá? O aplicativo do PicPay no celular, ele ia notificar da mesma forma, tá? Eu vou mostrar a tela aqui do meu celular para vocês verem a notificação que ele aparece aqui, né? Então aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo aqui com o programa aqui de compartilhamento de tela do celular. Então vou mostrar aqui a notificação que o PicPay gera aqui no meu aplicativo, né? Então aqui do lado direito ele já gerou aqui a notificação, né? Então tem que finalize sua compra, né? O ID do pedido aqui e aqui também tem o ID do pedido é o mesmo. Eu vou abrir essa notificação para efetuar o pagamento. Então aqui ó, é a primeira notificação aqui. Eu vou abrir ela e aqui ele me mostra o valor, o ID do produto, né? No caso aqui é só um ID fictício mesmo, e eu vou fazer o pagamento. E aí a gente vai acompanhar aqui do lado esquerdo o que vai acontecer quando ele concluir esse pagamento. Então aqui ele já mudou o status, né, para pago, gerou o comprovante e me redirecionou novamente para o formulário de preenchimento. No banco de dados, o que foi que aconteceu, né? No banco de dados, ele criou lá o item, né, criado, porém ele não mudou para pago. Por que ele não mudou para pago? Porque a gente ainda não configurou aqui a notificação, né? E aqui na notificação, para a gente configurar para que funcione, né, eu vou ter que criar uma outra solicitação. E aí, para configurar, eu tenho que deixar nessa tela, né? Então, assim, ele deixando nessa tela, ele está aguardando uma notificação. Então, assim, eu vou agora fazer um outro pagamento e aí ele vai me notificar para essa URL aqui e aí ele vai detectar os dados que ele me retorna. Então, para configurar a notificação, precisa estar nessa tela. Tem que deixar dessa forma. Eu vou voltar aqui e vou criar uma nova solicitação. Então, vou colocar aqui meus dados novamente para a gente fazer um outro pagamento e aí ver o que ele vai notificar lá para aquele endpoint. Vou colocar aqui um valor de 90 centavos e vamos gerar essa solicitação, né? Então aqui ele já me notificou aqui no aplicativo, eu vou fazer o pagamento e a gente vai acompanhar por aqui, quando ele concluir o pagamento, o que ele vai aparecer, né? Então aqui eu já vou realizar o pagamento aqui pelo celular e a gente vai ver o que vai aparecer aqui quando ele concluir. Então a gente já vê aqui, ó, acabou de realizar o pagamento. Então ele identificou duas coisas, né? O ID de referência e um código de autorização. E aí eu vou salvar. Os dois são textos, porque eu não vou fazer cálculo, conta com algum, né? E eu vou salvar essa informação. Beleza. Feito isso, agora eu já posso continuar a minha configuração da minha endpoint. Então agora, né, quando eu colocar aqui PicPay, dentro de Backend Workflow, eu vou pegar a ação consultar status do pagamento. Por quê? O PicPay, como a gente pode ver, ele só notifica, né? Ele vai enviar notificação com o ID, né? Que foi o ID do meu último produto agora que eu realizei a compra, né? Fiz a compra aqui. Então ele me notifica esse ID, ele envia esse ID. Ele diz, ó, esse ID aqui, ele aconteceu alguma coisa com ele, né? E aí, através dessa outra chamada de consultar status, é que eu vou saber se foi pago, se foi cancelado, se foi expirado. Então aqui eu vou chamar, né, a ação de consultar status. O meu primeiro item é um Reference ID. O que é esse Reference ID? É o ID do meu produto, né, da minha transação. Vamos ver aqui qual que é. Né? Deixa eu pegar aqui o ID. ID. Aqui, o ID, né? Foi esse último aqui, ó, 50, 57, 71, 29, né? Então, assim, ele vai pegar, não esse ID, porque eu vou ter que fazer uma outra compra, né? Uma simulação de outra compra. Mas o que é esse ID? Né? Então, quando eu faço uma chamada para consultar o status, e eu venho aqui, ó, request data, né? Ou seja, obter os dados, né, dessa notificação.
Eu vou puxar aqui o primeiro, que é o ID, né? E esse XPicPay Token, a gente já pegou ele lá atrás. Eu vou pegar ele novamente lá. Vou copiar ele aqui já da que eu já tenho aqui, para a gente colocar aqui, né? Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Né? Beleza, ele detectou a chamada, vai consultar, e o que eu vou fazer agora? Então, assim, ele vai consultar. Então, quando ele consulta, ele vai me retornar os status. O que eu preciso fazer com esse status? Eu preciso mudar o status desse item aqui, né? Ó. No caso aqui não vai mudar mais, mas eu vou criar uma outra solicitação. Então, assim, ele retornou a notificação, mas ele não alterou aqui, ó, para pago, né? Ou paid, como está na documentação do PicPay. Não mais aqui, então eu vou configurar e eu preciso mudar esse status, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma mudança, né? No item PicPay e eu vou procurar dentro da tabela PicPay o ID que seja igual ao resultado da minha primeira solicitação. E aí ele vai me trazer o quê? O status. Então agora, quando eu mando essa solicitação aqui, né, consulta o status, ele me retorna esses três parâmetros, né? O ID, o status e o código de autorização. O que nos interessa aqui é o ID no caso, né? Então ele vai buscar o ID, né? No banco de dados o ID tem que ser igual ao ID do consulta status. Beleza, encontrou, o que ele vai fazer? Eu vou alterar o status dessa transação. E qual que vai ser o status? Vai ser o que o PicPay me retornou. Então, assim, essa é a configuração para ele notificar o seu aplicativo ou site de que esse status, de que esse pagamento foi realizado, foi cancelado, foi estornado, foi expirado. E aí ele vai atualizar aqui o status, né? Essa aqui é básico para configuração. Óbvio que aí você vai colocar aqui as condições, que se não foi pago, não adiciona o crédito, não libera o produto, se foi cancelado. Enfim, isso aqui é só para configurar a notificação e aí os demais vocês sabem que vocês vão fazer conforme a aplicação de vocês. Agora eu vou criar uma outra solicitação de pagamento. Eu vou excluir essas que já estão aqui, para a gente não confundir. Né? Eu vou criar uma nova. Vou vir aqui, vou criar uma nova. Só que antes disso, né, como eu tinha falado antes, eu vou precisar tirar aquele initialize aqui, porque esse initialize ele é só naquela tela que fica aguardando notificação. Então, já que ele notificou e já que ele detectou, eu não preciso mais daquele initialize. Eu tiro barra initialize e deixo só até o nome da minha endpoint. Agora eu vou criar uma nova solicitação aqui e a gente vai ver o que vai acontecer agora. Então, vou informar aqui de novo meus dados para ele gerar uma nova notificação. E aí eu vou realizar esse pagamento para a gente ver o que ele vai fazer. Eu vou gerar agora uma de 25 centavos. Então, vou vir aqui em enviar solicitação, tá? Vamos voltar aqui no banco de dados. Então, aqui no banco de dados, ele já me criou o ID, né? O ID aqui, ó, 37218219 é o mesmo ID daqui com o status criado e o valor. Agora, eu vou aqui no meu aplicativo e vou realizar o pagamento desse item, né, desse valor, né, de 25 centavos. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no banco de dados automático, né? Assim, ele vai notificar, então que ele já concluiu, né? Encaminhou eu para a URL que eu configurei, no caso configurei para essa, e no banco de dados eu vou dar um refresh data e ele já mudou o status para page. Ou seja, ele detectou que esse ID aqui foi pago. Ou seja, se ele detectou que foi pago, aí eu posso adicionar um crédito para o usuário ou para o cliente, né, se for um caso de adicionar crédito, ou posso liberar uma funcionalidade no meu aplicativo, se ele comprou um plano, detectou que já foi pago, ou um produto, né? Então aqui, esse é um status que o PicPay retorna. Se a gente for na documentação aqui do PicPay, e a gente vai vir aqui em solicitação de status, né? Deixa eu só pegar aqui onde é que está aqui a notificação deles, que aí eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. O que eles retornam, né? Quando a gente manda essa chamada de consultar status, ele tem os seguintes status: criado, expirado, em análise, né? Pago, né? Pago e saldo disponível, pagamento devolvido, né? Ou com chargeback. Então são esses status que
o PicPay retorna. No caso nosso foi paid porque foi pago. Mas ele poderia retornar criado, expirado, um desses, né? E aí você vai dar o tratamento conforme a notificação. Então, assim, esse é basicamente a configuração para que o plugin do PicPay funcione, né? Então, você vai criar esses campos, né? Você vai chamar a criar a solicitação, e aí você vai configurar o XPicPay, o ID, o valor, o nome, sobrenome, CPF, e-mail, telefone, configurar o callback, né? Então, assim, você primeiro coloca a barra initialize, deixa naquela tela de detectando, né? Que vai ser essa daqui. Deixa lá o barra initialize, deixa nessa tela. Aí você realiza a solicitação, faz o pagamento, aí ele vai aparecer aquela tela com os dados que ele retornou, você salva e aí você continua aqui, né, consultando o status e mudando dentro do banco de dados. Então esse foi o vídeo passo a passo de como que configura a API, né, o plugin do PicPay para fazer recebimento aí no seu aplicativo ou site.